Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminho em Jaruanda, casa de Pai Joaquim de Angola e de Vovó Cambina da Cachoeira. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai bater um papo sobre mediunidade, mais especificamente médium. Será que eu sou médium para trabalhar num terreiro de Umbanda? Porque a gente vai num terreiro, a gente se consulta, a gente ouve das entidades espirituais muitos conselhos, mas às vezes tem uma vozinha lá dentro querendo que a gente ingresse no corpo mediúnico, ou melhor, tem, entre aspas, a missão de trabalhar com a mediunidade dentro de um terreiro de Umbanda. E como a gente sabe isso? Será que é tão claro assim? Vamos tentar desatar esses nós. E, inicialmente, para trazer o conceito do que é ser médium, porque como é que eu vou saber se eu sou ou não médium se eu não sei o que é ser médium? Eu preciso me socorrer com Allan Kardec. Allan Kardec, ele trouxe o conceito de que médium é todo aquele que, em algum grau, sente a influência dos espíritos. E se todos nós, em algum momento da nossa vida, nós sentimos a influência dos espíritos em nossa vida, então, por conseguinte, todos nós somos médiuns. Mas, para trabalhar no terreiro de Umbanda, não é esse médium ordinário, não é esse médium que todo mundo conhece. Ele precisa ter uma mediunidade mais ostensiva. E, normalmente, a mediunidade ostensiva ela se dá dentro de um terreiro de Umbanda através da incorporação, que é vulgarmente chamada incorporação, mas, na verdade, Allan Kardec chama de psicofonia, ou de uma intuição muito forte, ou de uma conexão espiritual mais aprofundada. E às vezes a gente não tem isso no nosso dia a dia. Como é que a gente sabe se a gente deve ou não ingressar no terreiro de Umbanda? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é perguntar se a gente de fato quer realizar uma reforma íntima. Se a gente quer de fato ter a responsabilidade de ingressar numa corrente mediúnica que vai necessitar de um padrão vibratório meu muito maior do que eu tenho de forma comum. Se eu tenho o desejo sincero, o propósito de mudar as minhas atitudes, os meus pensamentos, se eu tenho o desejo de trabalhar para a minha melhora espiritual. E se eu vou ter disciplina? Porque para ser um médium de um terreiro de Umbanda, ou para todos os segmentos religiosos que trabalham com a mediunidade, eu preciso de disciplina. Eu preciso ser um canal melhor, um canal mais limpo, para que as entidades possam, através de mim, se comunicar e trazer a mensagem mais próxima da realidade deles. Então, a primeira pergunta não é se eu incorporo ou não incorporo. A primeira pergunta é, eu tenho esse desejo sincero de entregar parte da minha vida, parte das minhas horas durante a semana em prol de ajudar outros, em prol da minha ajuda? Se sim, isso está muito bom. Passamos pelo primeiro crivo. O segundo crivo é se a mediunidade ela é de fato aquela para se trabalhar com as entidades espirituais dentro de um terreiro através da psicofonia. E saibam de uma coisa, não precisa ser médium de psicofonia para trabalhar dentro de um terreiro de Umbanda. É claro que para ser um médium de consulta, a incorporação ela é um pré-requisito, ela é um pressuposto. Mas dentro do trabalho mediúnico, dentro do trabalho de um terreiro, a gente precisa de vários tipos de médium. Médiums que tenham a possibilidade de incorporação e de contato com a espiritualidade maior. Médiuns que tenham a sensação e sentimentos de intuição com a espiritualidade. Médiuns que saibam e que tenham a potência mediúnica de incorporar as entidades espirituais para poderem ajudar nos aconselhamentos das pessoas que vão até o terreiro. Então, essa preocupação que a gente tem, se eu incorporo, se eu não incorporo, ela não é o fator principal. O que é importante para
ingressar num terreiro de Umbanda é se eu tenho o propósito da melhora. É claro que quando eu ingresso numa corrente mediúnica, a gente vai trabalhar dentro do desenvolvimento mediúnico, ou melhor dizendo, da educação mediúnica, esse contato com a espiritualidade. E quando a gente tem esse desejo de contato com a espiritualidade, é claro que a gente vai ter um intercâmbio mais forte. E é possível que se desenvolva a mediunidade de incorporação. Mas ela não é por si só a porta que abre para a gente ir para um terreiro, para ir no terreiro de Umbanda, para ingressar numa corrente mediúnica. O que eu preciso ter, de fato, é o primeiro desejo, o desejo primeiro de ser boa pessoa. Se eu quero estar ali integrado com a egrégora da casa, se eu quero estar integrado com os trabalhos da casa, porque é como se fosse um grande organismo. Todos trabalham em prol de ajudar o próximo, em prol da espiritualidade. Mas eu não posso ter células iguais. Eu tenho que ter médiuns diferentes, com potenciais mediúnicos diferentes, para poder harmonicamente ter uma corrente mediúnica. Então, meus irmãos, não é a mediunidade de psicofonia, não é a mediunidade de incorporação que traz e que abrem as portas para um terreiro de Umbanda, para ingressar no terreiro de Umbanda. O que eu preciso ter é desejo de me entregar à casa na qual eu escolhi para ser aquela que vai me ajudar na melhora espiritual. Responsabilidade, disciplina, desejo de reforma íntima. Isso sim é que é pressuposto para ser um médium de Umbanda. A mediunidade ostensiva é o segundo passo. E aí é um critério que a gente deixa para os guias espirituais, que a gente deixa para o guia-chefe da nossa casa. Ele é que vai fazer o direcionamento mais adequado para a gente. Que Pai Oxalá possa nos ajudar, possa nos intuir sempre no caminho do bem. Que São Francisco de Assis esteja conosco e seja o exemplo para a nossa caminhada. E que Pai Joaquim de Angola e Vovó Cambinda da Cachoeira nos abençoe na nossa caminhada. Muita paz, meus irmãos.